Chamar o pregador da noite, o pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o coração de vocês nessa noite? Como está o seu coração? Como está o teu ambiente de adoração? Como está a tua fome? Como está a tua sede? Como é que está a sua equalização espiritual? Deus, Ele está nos chamando. Deus sempre esteve nos chamando. O problema é você estar ouvindo. Deus, Ele sempre está falando. E a pergunta é, você quer ouvi-lo? Você quer prestar atenção no que realmente Ele está falando? Porque às vezes nós queremos mudar a sintonia. Às vezes nós queremos mudar a faixa da frequência, sabe, como se fosse uma rádio, quando está tocando uma música que nós não gostamos e simplesmente nós procuramos outra rádio com algo que seja mais do nosso gosto, do nosso agrado. Ou como uma música que está ali em uma playlist sendo passada e de repente aquela música nos lembra alguma coisa e rapidamente nós passamos. Só que quando se trata de Deus, não é sobre nós mudarmos a nossa frequência. Não é sobre nós mudarmos a rádio ou mudar a voz dele, mas é sobre nós mudarmos as nossas rotinas, mudarmos as nossas vidas, para nós se adaptarmos ao que ele está falando, o que ele está pedindo, o que ele está querendo, o que precisa ser reajustado. Não é sobre nós empurrarmos a vida com a barriga e dizer, não, lá na frente vai dar certo. Mas é sobre nós pararmos de fato e dizer, precisamos sintonizar, precisamos melhorar, precisamos se despir de algumas coisas. Precisamos prestar atenção no que Ele está querendo, porque Deus está querendo tanto isso em exclusivo. Por que será que Ele quer isto? Quando nós não entendemos o que Ele quer, e quando nós entendemos também, muitas das vezes nós entendemos exatamente o que Ele quer. Às vezes vai ser aquele perdão que você tem uma dificuldade, sabe, exacerbada para poder, só em pensar naquela situação já te trava, já te tranca, já te segura. Às vezes é você entender que você precisa mudar algo no seu íntimo. É sobre nós investirmos no nosso potencial. É sobre nós aprendermos com os nossos acertos, com os nossos erros, com todas as experiências possíveis. Esses são os dias de tratativas. O que é tratativas? É quando eu entendo que tem coisas que estão desalinhadas, coisas que estão fora do lugar. E eu não posso seguir a minha vida com essas coisas fora do lugar. Eu não posso seguir a minha vida não tendo tempo para orar. Eu não posso seguir a minha vida não tendo tempo para ler a Bíblia. Eu não posso seguir a minha vida sem antes eu fazer um reparo espiritual na minha vida. Para que eu esteja bem emocionalmente. Para que eu saiba por que eu estou alegre. Para que eu saiba por que eu estou triste. Para que eu saiba por que eu estou confuso. Para que eu saiba por que eu estou com medo. Para que eu saiba por que eu estou alegre. Você precisa estar totalmente alinhado com Deus para que você entenda que Ele está no controle. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. O capítulo é de número 16 e o verso é de número 14. Quando você achar e puder se colocar de pé em reverência à palavra, estarei pronto. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? É um tempo necessário esses dias. Sabe? De nós estarmos com o nosso coração completamente conectado ao coração de Deus. É um tempo onde que nós precisamos alimentar o nosso coração com aquilo que é puro, com aquilo que é do alto. 1 Samuel 16, verso 14, quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Hoje é quarta-feira, gente, vamos lá, meio da semana. Quem está comigo aqui? Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes
seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apartar de ti, o homem se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem. Fale comigo. Encontre alguém que faça bem o que ele sabe fazer. Você faz bem aquilo que colocam na sua responsabilidade? Você faz bem? Essa é a pergunta para você nessa noite. E no verso 18 ele diz, ainda no verso 17, na parte B, ele diz: tragam-no até aqui. No verso 18 ele diz: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Repita comigo: e o Senhor está com ele. E o Senhor está comigo. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho, que cuida das ovelhas. Vou até aqui só, senão a gente vai ler esse negócio aqui. Vamos lá. Coloque a Bíblia no teu assento. E coloca o capacete que já vem pedrada. Amém? Vamos lá. Eleve a sua voz em oração nesse momento. Deixa esse ambiente te pegar. Deixa esse ambiente tomar conta, deixa. Vamos lá. Rawada cantoriaha soyamalaya. Me faste o ide cantorio cataio ha sombra lá cantarayaha. Me faste o ide cantorio me ha soyamala. Labasi ureleke toriaha yo yalaha. Uralaha soco yalala catamaralaha. Que o teu espírito venha, Senhor, de maneira poderosa sobre essa igreja. Que o teu espírito venha de maneira que nos apodere, que nos pegue, que nos transforme, que abra os nossos olhos e que nos leve para as próximas fases, para as próximas etapas. Nós queremos chegar com louvor, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Você precisa entender que a vida de Davi, ela não foi fácil. Às vezes nós olhamos a história de Davi e vemos um jovem guerreiro que derrubou um gigante de mais de 3 metros de altura. Um gigante que tinha mais de meia tonelada com as suas armaduras, com o seu escudo. E a gente fica impressionado, aquele menino que é conhecido nas escrituras como cheio de sardas e seu cabelo ruivo. Um menino que é conhecido como rejeitado. Um menino que se torna rei. Um rei que não é aceito. Um rei que passa por diversas dificuldades. Um rei que é um grande rei e um pequeno pai. A gente vê a história de Davi, muitas vezes nós ficamos impressionados, mas a construção da história de Davi é uma construção que é um jovem, um garoto, um homem que tinha tudo para dar errado. Mas a diferença está enquanto ele confiava em Deus. A diferença estava no cenário de adoração. A diferença estava no palco da adoração de Davi. Como ele fazia, por que ele fazia, para quem ele fazia e quando ele fazia. Talvez eu falando isso para você, você fala: não deve ser só isso. Por que não deve ser só isso? Porque você, de alguma maneira ou de outra, você se sente no seu íntimo, você se sente um adorador. Mas quando você para avaliar, quando você para fazer uma autoanálise, é como se você fosse um adorador fraco. Mas você, de alguma maneira, é cobrado pelo Espírito e você rapidamente entende, fazendo um panorama, fazendo uma crítica de análise de ambiente, ou seja, olhando para as pessoas que estão à sua volta. Não, mas todo mundo é adorador como eu.
Todo mundo está frio. Eu não vejo ninguém melhor do que eu. Estamos iguais. Então, sendo assim, parte do pressuposto que eu preciso que alguém de fora faça algo. Eu preciso de participar de um evento, eu preciso de uma campanha, eu preciso ir no monte, eu preciso fazer alguma coisa para eu poder sair dessa inércia, para eu poder sair deste lugar de esfriamento, desse lugar de congelamento. Porque uma chave, de algum jeito ou de alguma maneira, ela precisa ser virada, mas entendendo que ela virá de fora, entendendo que ela virá sobre uma mão que será colocada no meu peito, uma mão que será colocada na minha cabeça, sendo que Deus um dia olhará o tamanho da minha dor e Ele se mostrará para mim ou encaminhará um anjo. Já parou para observar como é mais fácil nós procurarmos fora? E Jesus, quando ele vem, ele faz um panorama e ele exatamente explica, dizendo: por que vocês estão procurando fora o que está dentro? Por que vocês estão tentando consertar todo o ambiente externo, quando na verdade eu estou querendo caber dentro do teu coração a partir do momento que eu bato, a partir do momento que eu enviei meu espírito e eu quero entrar para poder organizar a tua vida? Você só vai poder tocar no seu potencial depois que você organizar o básico. Você só vai poder evoluir e fazer bem aquilo que você foi chamado para fazer quando você entender que a casa interna está organizada. Como assim organizada? Eu perdoei quem eu preciso perdoar, não é porque a pessoa merece. Entenda isso, entenda isso. Você não perdoa porque você é bonzinho. Você não perdoa porque a outra pessoa merece. Você perdoa porque você precisa ir. Você precisa avançar. Você precisa continuar. Mas você não faz ideia do mal que a pessoa causou. Você não tem noção de uma parte da história. Se eu te contasse, até você ficaria com raiva dessa pessoa. Você pode ter raiva. Você pode se irar. Mas você também pode perdoar. E perdoar não significa que você passará a gostar. Perdoar não significa que você precisará voltar a conviver. Perdoar é você entender que você não precisa de uma negativa na vida daquela pessoa. Perdoar é você entender que você não precisa ver dias maus, o caos é na vida daquela pessoa. Perdoar é você entender que uma página foi virada e no dia que aquele miserável ou aquela miserável precisar de você, você vai ajudar desde que não te prejudique. Eu acho que eu não consigo explicar melhor sobre perdão. Quando você começar a trabalhar sobre esse nível de maturidade, você vai ver tudo aquilo que está atado começar a ser desatado. Tudo aquilo que está segurando, tudo aquilo que está te aprisionando, tudo aquilo que está destruindo, roubando os seus dias, roubando a sua alegria. Você não vai depender mais daquilo que os seus olhos veem, daquilo que o seu ouvido ouve, ou daquilo que você sente, porque existe uma fonte dos céus que ela alimenta a tua alma, te tirando todo o espírito de depressivo, tirando todo o espírito que te deixa neutro, paralisado no meio da guerra, como se nada você pudesse fazer. E o maior campo da vitória. Vamos lá. Davi, ele não aprendeu a tocar harpa no palácio. Davi não aprendeu a tocar harpa no dia que Saul disse: eu estou precisando de um harpista. Davi aprendeu a tocar harpa. Foi dentro do isolamento. Foi lá no lugar onde que ninguém ouvia. Era o coração dele grato, era um coração de que não importa se mandaram buscar ele, a ovelha, no lugar, no paradeiro mais longe. Não importa onde que era o precipício. Não importa onde que é que a ovelha estava. O que importa é que ele tinha um compromisso. E o coração dele estava em obedecer ao Senhor. Quando Saul manda buscá-lo, ele explica porque Jessé tinha diversos filhos preparados, Samar, Abinadab, Eliabe, guerreiros. Eu preciso que você envie um filho, então, rapidamente, na mente de Jessé. Samar, você é o mais preparado.
Samar, você é o que mais sabe falar. Samar, você é o que sabe se relacionar melhor, certamente será você. Então ele coloca um parênteses dizendo: eu quero que você mande aquele que cuida das ovelhas. Não é sobre o que você faz, é sobre para quem você faz. Não é sobre o currículo no visual daqueles que o chamava, mas é sobre aquilo que ele carregava. A alimentação de Davi estava sobrecarregada no subconsciente dele, aonde ninguém via. É por isso que quando ele chega naquela mesa, naquele banquete onde que ele não foi convidado, onde todos estavam ali assentados e jamais iria lembrar de Davi. Quem? Aí chega o anunciante e diz: Samuel se encontra na cidade e ele irá na sua casa para poder encontrar um filho para ser rei. Jessé rapidamente coloque as melhores roupas, ilustre as suas botas, coloque a armadura e todos fiquem enfileirados, que Samuel chegará. O próprio Samuel, encarregado de Deus, o próprio Samuel com a experiência, alguém que ouvia Deus desde criança dentro da casa de Eli. Até ele se impressiona com a aparência de Samar, de Eliabe. Quando ele olha, ele diz: certamente te será o rei, porque ele tinha um padrão parecido com os reis que ele conhecia. De alguma maneira, Samar, ele lembrava Saul. Aí Deus fala: ei, você está enganado, porque eu não enxergo como o homem vê. O homem olha a aparência, mas eu olho o currículo do coração. E eu já o rejeitei. Deus rejeitou antes mesmo dele chegar, você consegue entender? Deus contratou Saul e rejeitou ele depois. Mas para Samar ele disse: eu já estou te rejeitando antes. Eu já estou te separando antes, você não serve para tal função. E o mais interessante é que Deus não diz: eu quero Davi. Não. Deus fala: vamos ver cada um passar, cada um se apresentar. E eu simplesmente vou dizer: o que eu quero não está aqui. Seu Jessé, porventura, o Senhor tem algum outro filho? Então Jessé naquele momento olha para Eliabe e para Samar. Aí começa um riso bem baixo de zombaria. Porque Davi, ele era a vergonha de Jessé. Davi, ele era o filho fora do casamento, ele era o bastardo. Então toda vez que ele lembrava de Davi, ele lembrava de uma vergonha. Então ele fala: mais uma vez esse moleque vai me envergonhar, vou ter que chamá-lo para todos entenderem ainda que não é ele. Aí ele começa a desqualificar o próprio filho para Samuel, dizendo: ei, eu tenho o que cuida das ovelhas. O que cuida das ovelhas era uma função vergonhosa para tal época. Ele estava dizendo: eu tenho um que não tem honra alguma. Eu tenho um que não pode sentar à mesa, ele come na cozinha juntamente com as escravas. Vocês estão comigo? Talvez você olhe e diz: eu não tenho currículo apresentável, mas você tem algo que você pode fazer todos os dias, é dobrar o joelho e pedir a Deus sabedoria, discernimento, compreensão, pedir intimidade. E por que essa dificuldade? Por que você está tão, mergulhado na lama? Quando para você ir até Jesus, você não precisa comprar um ingresso. Você não precisa pagar uma penitência, você não precisa comprar uma água benta, você não precisa comprar uma Bíblia. Está aberto para você. Você não precisa de um guru, você não precisa de um pai de santo, de um pastor, de um padre ou algo do tipo. Ele está batendo, pelo contrário, não é você que está procurando ele, é ele que está procurando você. Porque não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. O que mudava em Davi é que ele tinha convicção da identidade dele.
Ele tinha um rótulo social: o rejeitado, o imprestável, o esquecido. Mas no fundo ele sabia que ele não nasceu só para aquilo. No fundo ele sabia que tinha algo muito maior e sobrenatural. Estou pregando para Davi nessa noite. Porque você no fundo você sabe que você não nasceu só para isso. Não é a idade que vai determinar, mas é você conseguir voltar para si. Você conseguir entrar aí dentro e conseguir se encontrar. O sucesso é medido não por aquilo que você conquistou ou conquistará, mas pelo nível de intimidade que você tem. Um dia fecharam as portas para João em uma ilha e cortaram as pontes. Mas Deus abriu uma janela e levou ele para o céu. É na intimidade. É completamente dentro de uma intimidade que você terá um avanço. O problema é quando você quer fazer tudo e você não consegue fazer nada. E você tem a síndrome do pato. Você sabe como o pato é? O pato ele anda, mas ele não sabe correr. Ele nada, mas ele não nada bem. Ele voa, mas ele não voa bem. É quando você não tem identidade, você quer participar de tudo, você quer ser tudo. E você não consegue focar no seu potencial. Porque você ainda está movido por aquilo que você gosta. Eu gosto daquilo e não gosto daquilo outro. Tem coisas que você vai fazer que não são agradáveis, mas é necessário para você avançar, para você crescer. Você acha que era agradável cuidar de ovelhas? Você acha que era agradável não poder sentar à mesa com seus próprios irmãos e ser até um motivo de chacota? Mas eu serei o melhor cuidador de ovelha. Toca harpa, que valor tem tocar harpa? Ninguém quer tocar isso. Não importa, eu serei o melhor tocador de harpa. O espírito que vem da parte de Deus para poder atormentar Saul, ele vem depois que é relatado na Bíblia que Saul, ele perde o espírito de Deus. A Bíblia diz: e Deus retira o espírito de Saul. Você consegue entender? Antigamente o Espírito de Deus, ele não era como hoje, que pode habitar dentro de nós. O Espírito de Deus, ele vinha de maneira esporádica para fazer algo assim, específico, depois ele era retirado. Você é o rei, então tá bom, você terá o Espírito de Deus. Você é o profeta, então tá bom, você terá o Espírito de Deus. Mas se você vacilar, não é como hoje, você vai perdê-lo. Quando Davi peca e ele cai, ele fala: tire tudo de mim, menos teu Espírito. Porque quando o Espírito sai, você fica desprotegido. Você fica suscetível a trabalho de feitiçaria, você fica suscetível a pessoas invejosas, você fica suscetível a receber coisas que te travam. Então o espírito mal que vinha da parte do Senhor para poder atormentar Davi, não era Deus que enviava, mas Deus dizia simplesmente meu espírito não está com ele. Então Saul está aberto para receber outros espíritos. Não era Deus que falava: vai lá, pega. Não. Se você ler a Bíblia no contexto geral, não existe maldade que habite em Deus. Mas a partir do momento que você se sujeita a algumas coisas na sua vida, que Deus está dizendo, assim como Ele falou com Caim: vejo que o pecado já está à porta, cabe a ti dominá-lo. Se procederes bem, certamente serás aceito, mas se procederes mal... É o que ele diz no capítulo 30 de Deuteronômio: eis que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Está falando de escolhas. O problema é quando você está obstinado, obcecado a escolhas erradas, querendo resultados bons. Não é sobre, vamos lá, vocês estão comigo? Essa pregação está te servindo? Vamos lá, vamos tomar decisões. Ficou em dúvida? Então, se você fazendo uma pergunta para si não está conseguindo,
Você que está do lado ajuda, dá aquela futucada, incomoda ele assim, fala, essa mensagem está te servindo? A Bíblia diz que quando o Espírito vinha e começava a atormentar Saul, que espírito era esse? Era um espírito que deixava ele ansioso, era um espírito que deixava ele amedrontado, era um espírito que deixava ele enraivecido, era um espírito que fazia com que ele perdesse todo o controle. Ele ficava descontrolado, ele ficava enlouquecido. Então de repente a harpa começava a tocar, e Davi virou o seu pajem, Davi virou seu escudeiro. A harpa que fala naquela época não é aquelas harpas que nós conhecemos, que é quase impossível. Seria uma harpa um pouco menor, esqueci agora, eu lembrava o nome desse instrumento. É um pouco menor, que ela era mais fácil de ser dedilhada e tocada. Então, naquele momento que Davi ele começava, porque eu vou te dizer um negócio, a adoração ela é feita, não é quando você tem uma voz bonita ou quando você apenas é um bom tocador, mas é uma sincronização. É o espírito, a alma e o físico na mesma sintonia. Mas tudo começa no espírito. É por isso que no capítulo 4, verso 24 de João, Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Porque tudo começa no espírito e vai minando. Porque se no espírito eu adoro, eu não consigo apenas contê-lo no espírito, ele vai para a minha alma. Quando ele vai para a alma? A partir do momento que a adoração ela vai tomando conta do meu coração, e rapidamente eu começo a sentir uma alegria, rapidamente eu começo a sentir uma vontade de chorar, e eu não quero ficar só nisso. Eu levanto a minha mão, daqui a pouco eu estou de pé, daqui a pouco eu estou batendo palma, daqui a pouco eu estou orando em voz audível, ou seja, foi transmitindo do espírito para a alma até chegar no físico. No levantar da mão já está no físico. E agora ele não contém apenas nessas três esferas, porque agora começa a sair de mim ondas de adoração que começa a modificar o ambiente. E aquilo que passava a energizar através de Davi era exatamente o que pegava Saul com o espírito imundo. Ele manda uma carta de volta para Jessé dizendo: deixa o seu filho aqui comigo, porque agora ele será meu escudeiro. Ele agora será alguém da minha confiança. Eu agora precisarei contar com ele. Ou seja, Davi, ele foi convocado pelo fruto dele. Durante todo o período de esquecimento, durante todo o período de escassez, durante todo o período de rejeição, ele não parou para tomar antidepressivos, ele não parou para poder se lamentar e se lembrar como ele foi rejeitado e rotulado pelos próprios da família. Não! Ele falou: nesse tempo, eu vou me submergir. Nesse tempo eu mergulharei. Nesse tempo eu deixarei a água ir sobre a minha cabeça. Nesse tempo eu gastarei jejuando, orando. Nesse tempo eu gastarei tendo autoconhecimento e tendo conhecimento do alto. Essa é a diferença. Se você orasse igual você murmura, você seria tão fervoroso. Se você orasse igual você está desanimado, você seria tão poderoso. Se você orasse igual você anda distraído, como você seria diferenciado? Ou seja, não é falta de tempo, é falta de organização espiritual, é falta de vontade. Não é sobre oportunidades, não é sobre quantas vezes a igreja abre na semana. Para entrar no secreto, você não precisa que essas portas estejam abertas. Você precisa apenas de uma sinceridade, dizer: Senhor, por que tu me confiaste tal função? Porque o Senhor colocou para eu agir desta maneira. Quando Davi chega um pouco à frente para poder enfrentar Golias, são episódios diferentes, porque
Davi, durante a guerra, Davi volta para poder cuidar das ovelhas. E ele está lá juntamente com o pai dele. E no meio daquilo tudo, o pai dele querendo saber notícias da guerra e querendo alimentar os filhos. Davi, pega o jumento, vai até o vale de Socó, leva esse queijo e traga notícias da guerra. Vocês estão comigo? Eles queriam que Davi levasse só um queijo e pegasse a notícia. Eles não sabiam que estavam mandando aquele que venceria a guerra. Talvez vão depositar pouca confiança em você. Talvez vão olhar para você e dizer, não, esse cara não tem nada, essa mulher não tem nada. É porque não é sobre aquilo que eles veem, mas é sobre aquilo que nós carregamos no nosso íntimo. É sobre quanto nós amamos a Deus. É sobre como nós amamos Ele. E talvez eu estou falando sobre quanto nós amamos e você está dizendo, eu não me encaixo nisso porque eu não tô conseguindo mais amar a Deus. Ah, seu miserável, teimoso e incrédulo, essa mensagem é para você agora. Converte tudo isso a partir de agora. Não é sobre os feitos lá atrás, mas é sobre agora. É sobre despertar nesse exato momento. Deus está trazendo essa mensagem nesse tempo, porque Ele está falando sobre possibilidades. É sobre você conseguir fazer um reset na sua mente. A mente dele era para ser uma mente de escravo. Como aquele povo que estava no deserto e eles tinham uma dissonância, eles tinham um problema porque eles se viam como escravos. E Deus falou, vou colocar vocês na escola do deserto para vocês entenderem que agora que vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. Faraó, eles eram conhecidos como um Deus. E um Deus bravo. Um faraó, ele era separado desde a infância dele. Ele fazia alguns rituais. Nesses rituais era injetado algumas coisas nele para que eles perdessem a identidade. Eles eram colocados até dentro daqueles, como é o nome daqueles negócios que ficavam aquelas múmias lá? Sarcófago. Eles eram colocados lá dentro. Dentro de um túmulo, também pode usar essa palavra, não está longe. Ele era colocado lá dentro, ele ficava alguns minutos lá. E no meio daquilo era chamado 3 deuses para poder fazer os rituais. E cada sacerdote ele liberava um tipo de incenso e um tipo de palavra para cada momento. Então, depois de muito tempo, o faraó ele era preparado para aquilo de geração a geração. Então, quando ele sentava no trono dele, realmente ele se sentia um Deus. E um Deus mau, um Deus cruel. É por isso que quando falam o Deus de Israel, Ele está vindo para falar com vocês, eles prostam o rosto ao chão e dizem, eu não vou querer falar com esse Deus. Se um Deus que parecia um homem era tão cruel, imagina esse Deus que fez os céus, a terra. Imagina esse Deus que quando Ele vem trovões, quando Ele vem todo o mundo, toda a natureza se mexe de forma estranha. Talvez no seu íntimo você tenha um medo absurdo de se encontrar com Deus. Talvez no seu íntimo você olhe, só se enxerga como um pequeno, como um ninguém. E essa é a diferença dos homens de Deus, como Elias, que quis ver a Deus. Essa é a diferença de Moisés, de Davi, de Ezequiel, de Isaías. Esses homens, eles insistiram. Quando você chega nesse ponto de querer ver a Deus, você está dizendo, eu estou cansado de tudo, eu preciso de um reset urgente. Eu preciso. Quando se trata de um gigante, a voz de Golias ecoava como uma voz grave, que aqueles homens se sentiam pequenos. Ele começava a xingar, ele começava a desmoralizar o povo de Israel e começava a falar mal de Deus. Só que quem conhece Deus não tem medo de gigante. Quem tem intimidade com Deus não tem medo de gigante. Se você anda com medo de algumas coisas é porque você esqueceu. E às vezes nós esquecemos, às vezes nós somos pegos, nós somos homens. Eu quero que você entenda. Não tem um Superman ou um super-homem pregando aqui para vocês. Como diz Paulo, falo como homem por causa da fraqueza da nossa carne. Tem hora que nós somos pegos.
E agora nós passamos a confiar em promessas, passamos a confiar em pessoas ou em possibilidades, e esquecemos o Deus Todo-Poderoso. Então eu quero te convidar nessa noite a você voltar a confiar em Deus, a você voltar a colocar o coração, a mente. Deus, Ele não é um trombadinho que está te esperando na esquina para te pegar. Eu quero que você entenda isso. Deus é Pai. E o Pai que Ele diz, Ele faz questão de dizer, Jesus quando nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala, Pai Nosso que estás no céu. Ele está dizendo, olha, eu estou falando do céu para você não comparar o teu Pai terreno. Por mais que Ele foi uma referência, Ele ainda é homem. Mas estou falando de um sobrenatural. Estou falando de um sobre-humano, estou falando daquele que está acima de tudo, daquele que é grandão, gigante, que a orla do seu vestido, ele pega na ponta da terra, aquele que pode pegar o mar com a palma da mão, aquele que constrói tudo com um sopro, com a palavra. Tira essa mente de rejeitado. Tira essa mente de esquecido. Tira essa mente de que as coisas para você é mais difícil. Por favor, volte para Jesus. Volte novamente, volte novamente. Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho da promessa que tinha sobre a vida dele. Um dia oculto, na sala dele foi derramado um óleo sobre a cabeça dele. A unção do Senhor. O espírito saiu de Saul, mas procurou alguém que Jesus, que Deus o enviou, e foi descido sobre a vida dele. Então quando ele chega no vale de Socó e vê aquele gigante com aquela voz grave, atormentando, ele olha e diz, como assim? Samar, Eliabe, vocês é a minha referência de soldados, guerreiros. Meu pai olha para você e vê vocês muito melhor que eu. Por que não é você? Os irmãos dele já o conheciam. Davi, você é impetulante. Davi, você é ousado. Não se meta à besta. Eu quero que você entenda. As pessoas vão fazer de tudo para te paralisar, porque ela não vai querer que dê certo para você. Porque o que incomoda as pessoas não é você estar bem, mas é a possibilidade de você estar melhor que elas. Não tem como você estar melhor que os outros quando você tem Jesus. O resultado vai ser sempre diferente. E não é nem porque você quer, mas é o resultado, é o que é. Não tem como fugir disso. Pode enterrar frango, bater tambor, acender vela. Se você está com ele, não importa. Não importa, você está guardado. Debaixo do sangue do onipotente, debaixo da sombra, aquele que te guarda, ele não dorme. Ele é o Rei da Glória, o poderoso, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Rafa, o Elió, o Jessé, o Jirê. Sim, a raiz de Jessé. Ele é o que é. Não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Não existe palavras que possa qualificá-lo. Não existe palavra que possa, de alguma maneira, dizer. Não existe. Não existe. E você entende que é este Deus que te chama. Nessa hora eu tenho que gritar para ver se você acorda. Ver se mexe aí esse cérebro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Para a gente ir embora. Davi, ele diz. Porque quando você entende sobre oportunidades, não é só sobre você fazer. Deus, ele vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento. Porque ter amor e ter fundamentos para você saber o que você sabe fazer, não desmerece você quando você entende e sabe conversar. Simplesmente Davi podia pegar uma pedra lá, derrubou o gigante, todo mundo bateu palma, quem venceu foi Israel, e ia embora. No outro dia eu esqueci dele. Não, Davi foi pelos meios legais. Cadê o rei? Eu preciso conversar com o rei.
Porque você precisa conversar com ele. Eu preciso saber quem matar o gigante, o que é que vai ganhar. Eu preciso saber quem derrubar o gigante, o que é que ele vai receber. Davi. Quem é? Você conhece alguém? Davi, esse que vos fala. Davi, você é ousado, você é impetulante. Eu preciso falar com o rei. Tentaram segurar Davi de tudo quanto é jeito, mas um chegou no meio e disse: rei, tem um rapaz ali fora. Ele não tem roupa de soldado, ele não fala como um soldado, ele não tem aparência de hebreu. Ele está dizendo que consegue derrubar. Saul era um oportunista. Saul era um homem que sabia negociar. Saul falou: traga esse cara até aqui. Porque sobre pessoas eu conheço. Se você trouxer ele aqui, eu saberei se ele está falando a verdade ou se ele é um louco. Levaram Davi até o rei. Quando Davi chega naquele ambiente, Saul olha e diz: meu amigo, Golias é um homem de guerra. Você é um garoto com tudo pela frente. Se você perder, não é só você que vai perder, é toda a nossa nação que será envergonhada. Aí agora ele precisa mostrar o currículo dele. Ô rei, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, certa vez chegou um leão e eu o matei. Outra vez eu estava cuidando das ovelhas e veio um urso gigante, e eu o matei. Sabe o que é mais interessante no meio disso tudo? Já falei em outras mensagens, que a ovelha não faz parte da cadeia alimentar de urso. O urso não foi matar as ovelhas, o urso foi matar Davi. Vocês estão comigo? Tem hora que você vai dizer: não, eu não vou orar mais pelo meu filho, eu não vou orar mais pela minha esposa, eu não vou orar mais pela minha casa, o que importa é que eu estou bem com Deus. Aí quando Satanás começa a cirandar lá, aí você acha que só vai pegar ele, e é todo mundo que está sendo pego, inclusive você. Quando Satanás chega para poder desestruturar um casamento, ele não quer só o casamento, ele quer os filhos, ele quer a família, ele quer as promessas futuras. Abra o olho. Abra o olho. Você é filho, entenda. Não canse de orar, não pare de olhar. Sabe o que foi que ele fez? Saul ficou impressionado, falou: não, você é esse cara que vai vencer ele. Aí Saul falou: eu preciso te deixar com a cara de soldado. Saul mandou agora o pajem dele falar: pegue a melhor armadura que eu tenho, traga a minha armadura e coloque em Davi. Porque quando ele sair para poder enfrentar aquele gigante, vão entender que ele está com a armadura do rei. Vocês estão comigo? Saul, no fundo, ainda ia dizer bem assim: ele só venceu porque estava com a minha armadura. Só que quando colocou a armadura nele, a Bíblia diz que Davi não conseguia andar, Davi não conseguia se locomover, ele não tinha mobilidade. Sabe por quê? Porque antes do capítulo 6, lá do livro de Efésios, que fala sobre a armadura de Deus, essa armadura, ela não é física, essa armadura ela é espiritual. Davi já estava vestido essa armadura. Davi já estava preparado para as guerras espirituais. Davi já estava preparado para qualquer batalha. Então ele não podia ir com duas armaduras. Deus já te colocou uma armadura. Deus já te preparou para os dias maus. Você está querendo apetrechos, acessórios, e Deus está dizendo: já te preparei. Só vai, confia, avança. Avança. Põe-te em pé e marcha. Esta é a diferença. Mas você está lá: quem sabe ainda sou uma garotinha. Talvez você está lá, sabe, na bed, pedindo a Deus um pouquinho de malandragem, que você não sabe viver. E Deus está dizendo: vem, filho amado. Está entendendo a guerra espiritual como ela é? Está entendendo quando você se olha como um garotinho? Imagina Davi passando na bed dele, dizendo: eu sou um garoto, eu não sou ninguém, meu pai não me quer, meus irmãos não me querem, eu vou me matar, vou cortar meu pulso, a baleia azul e etc. Não. Eu sou um guerreiro, eu sou filho.
Eu toco harpa, eu mato leão, eu mato urso, eu monto em jumento, eu faço o que é preciso, eu derrubo o gigante. Aí sabe o que ele faz? Eu preciso vir aqui que eu tenho uma espada para você, Davi. Não, que espada o quê? Meu negócio é com badoque. Meu negócio é com estilingue. Traz aqui, eu vou ali no rio, ali vou buscar as melhores coroas, as melhores pedras. Aí ele vai lá e pega, sabe quantas? Vou dar um spoiler. Quantas? Sabe por que ele pegou 5 pedras? Aí tem gente que fala, se ele errasse, ele tinha mais 4. Não. Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. Ele estava pronto para derrubar os 5. Essa é a diferença do filho. Essa é a diferença do filho. Quando você entender para que você foi chamado e por que você foi chamado, você não vai ter medo se é 1 ou 5 gigantes. Você está pronto para derrubar todos. Só que quando você derruba o primeiro e Deus está com você, os outros correm. Basta você entender com quem você está. Basta você entender. Davi, ele só não derruba o gigante. Ele corta a cabeça, ele está dizendo, isso aqui não incomoda nunca mais a minha família. Esse aqui não incomoda nunca mais a minha casa. A história dele termina aqui. A história do mal termina quando encontra os filhos. Quando encontra aqueles que foram convocados pelo Espírito de Deus para um tempo e uma linhagem diferente. As coisas mudam em uma esfera que vocês não entendem. É dia de você fazer com excelência aquilo que você foi chamado para fazer. É dia de nós avançarmos, mas avançarmos de verdade, não apenas nas pregações aqui falando e aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Não, é na segunda-feira, é na quinta-feira. É quando você sai daqui decidido. Ele não vai colocar uma armadura, ele já colocou. Ele não vai te preparar, ele já te preparou. Olha o que você passou para você chegar até aqui. Olha, escuta a sua história. Mas não escute com dó. Mas veja como um guerreiro, como uma guerreira que você é. Que você sempre foi, talvez você nunca se viu como tal. Mas quando você para e você conta, rapaz, foi assim mesmo? Não sei, só sei que foi assim. Vou chamar para vocês ficar de pé para a gente orar. Vamos lá. Vou chamar aqui à frente os presbíteros. Chamar o pastor João, pastora